Abra sua Bíblia comigo em Jonas. Escreveu Jonas, capítulo de número 1, verso de número 17. Os irmãos acharam, amém? Diz assim a poderosa palavra do Senhor. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranha do peixe. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do Seol eu gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançastes no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado diante de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. As águas me cercaram até a alma. O abismo me rodeou. E as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes. Os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, então eu me lembrei do Senhor. E entrou a ti a minha oração. Sim, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifícios com a voz de agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas à terra. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas, dizendo: levanta-te, e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. Amém? Quero aqui agradecer ao pastor Anderson, aos obreiros da casa. Que Deus venha abençoar a vida de vocês, mais uma vez, por essa oportunidade. Peço ao Senhor muita graça, muita misericórdia, para poder compartilhar aquilo que o Senhor colocou no meu coração para estar falando com vocês aqui essa noite. A história de Jonas, uma história muito conhecida pelos leitores da Bíblia Sagrada. Na verdade, pelo menos superficialmente, todo mundo aqui já ouviu falar, conhece a história de Jonas, a história desse homem. Jonas é um homem que nasceu na cidade de Gat-Hefer. Esse homem era galileu. Jonas é um homem que profetizou no reinado de Jeroboão II. E Jonas é um homem que foi levantado por Deus para ser um profeta. Jonas foi um homem que foi levantado por Deus para ser um homem usado segundo a vontade de Deus, segundo o projeto de Deus, segundo o plano de Deus. Então, o início do livro de Jonas vai nos dizer que o Senhor, então, aparece para Jonas e dá uma seguinte missão, um seguinte chamado, uma missão dura e uma missão difícil. O Senhor, então, aparece para Jonas e diz: Jonas, dispõe-te, levanta-se e vá até a grande cidade de Nínive e clame contra ela. O Senhor dá uma ordem para Jonas para ir até uma cidade. Só que essa cidade não é uma simples cidade. Só que esse lugar não é um simples lugar.
Lá no livro de Naum, Naum vai dizer e deixar bem claro como era essa cidade. E escrevendo no seu livro, Naum vai dizer que essa cidade é uma cidade sanguinária. Deus diz para Jonas: Jonas, a malícia desse povo chegou até mim. A cidade de Nínive era eivada de idolatria, de feitiçaria, de paganismo. E não apenas isso. Eles eram um povo extremamente violentos. Uma das características de como era a cultura daquela cidade e como eles recebiam as boas novas daquela cidade era a seguinte: caso se eles não gostassem da mensagem ou se não gostassem de alguém, eles tinham os seguintes rituais. Cortavam-se as mãos das pessoas, cortavam-se os pés das pessoas, cortava-se a língua das pessoas, jogavam as pessoas num tacho de óleo fervendo. Essa era a cultura da cidade de Nínive. Furavam-se os olhos das pessoas, arrancavam a pele das pessoas estando ainda vivas e penduravam no varal. E a ordem de Deus para Jonas é: Jonas, vai até aquela cidade e clame e pregue contra ela. A missão de Jonas não era ir lá e pregar vitória, que o sapato deles nunca ia mais gastar. Mas a missão de Jonas era ir até aquele lugar e confrontar aquele povo com a verdade absoluta de Deus. Jonas tinha o conhecimento de quem era, de como era aquela cidade e da cultura que era aquela cidade. O que acontece com Jonas? Jonas não vai. Eu não tenho dúvidas de que Jonas sentiu medo. E ele tinha motivos para ter medo. Eu não tenho dúvidas de que Jonas sentiu insegurança. E ele tinha motivos para sentir insegurança. Eu não tenho dúvidas de que Jonas ficou preocupado se voltaria de lá vivo ou não. Porque esse homem não é um super-homem. Ele não é um super profeta. Ele é um homem. E eu gostaria de fazer uma reflexão antes de nós seguirmos aquilo que Deus tem para falar conosco, sobre os medos que nós enfrentamos em áreas específicas das nossas vidas. Porque o medo, ele é o principal ativador que gera em nós preocupação, que gera em nós insegurança e gera também em nós a ansiedade. Se eu tenho medo de não conseguir pagar as minhas contas no fim do mês, logo isso vai desencadear em mim uma preocupação, fico preocupado. Mas o fator principal é o medo. Eu gostaria de falar com vocês essa noite em medos, em áreas específicas que nós temos em nossas vidas. Que isso nos impossibilita de chegar ao destino e o projeto que Deus tem para as nossas vidas em muitos aspectos. Porque o medo gera em nós uma insegurança tal que faz nós ficarmos parados e plantados. E não frutificar onde Deus quer que nós frutifiquemos. E não ir e não chegar aonde Deus quer que nós cheguemos. O medo produz em nós o que nós chamamos de preocupação. Porque antes de se transformar uma preocupação, está o lugar central, o medo. O medo gera preocupação, o medo gera insegurança, o medo gera o que nós chamamos de ansiedade. Medo de pensar que a minha situação não vai melhorar gera em mim uma preocupação. Jonas teve medo. Mas o Senhor me trouxe aqui para deixar uma palavra ao meu coração e ao seu coração essa noite. Porque o Espírito Santo quer tirar de nós o medo que nos impossibilita de caminhar e de prosseguir.
Porque na verdade nós não temos que temer mal algum, porque o Senhor está sempre conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, e isso não pode ser motivo de nós ficarmos parados. Aí Jesus vai dizer que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo. E vai dizer também que as aves não trabalham, não têm celeiros, mas todos os dias o Pai dá a elas o que alimentar, o que de comer. E ainda diz: e vós, não valei muito mais do que os pássaros? Não vos dará também o Senhor aquilo que de alimentar, aquilo que de comer, porque o Senhor cuida de vós? Os medos que nos cercam e fazem os nossos pés ficarem parados. O medo que toma conta de nós e faz com que a situação fique engessada. A insegurança. Deixa eu dizer um segredo para você. Quando Davi ele enfrentou Golias, sabe o que ele teve que vencer primeiro? Ele mesmo. O quê? O medo. A insegurança. O exército todo de Israel, homens treinados, estavam com medo. Eles não agiram. O texto, em 1 Samuel 17, deixa bem claro. Porque eles estavam com medo, eles não confiaram no Senhor e não agiram. Mas Davi vence o medo. Pensa que ele não olhou a altura? Davi vence a insegurança. Pensa que ele não pensou que ele não ia morrer? Davi desconstrói algo dentro dele mesmo. Davi vence a si mesmo primeiro. Porque quando nós nos vencemos, aí não tem Golias, aí não tem gigante, aí não tem urso, aí não tem leão que pode parar aquilo que Deus tem para nós. Os medos que nos travam. Jonas teve medo. A Bíblia vai dizer então que Jonas, ele foge para uma cidade distante. Jonas foge para um lugar onde era completamente ao contrário do projeto e do chamado e da ordem que Deus falou para ele fazer. A Bíblia vai dizer que esse homem pega então um navio e vai para uma cidade chamada Tarsis. E então começa-se ali ter um grande vendaval. Começa-se então surgir uma grande tempestade naquele lugar. Jonas já tinha em mente e já sabia o que estava acontecendo. De tal forma que os marinheiros estavam todos preocupados, dizendo: o que está acontecendo? E Jonas, convicto e sabia do que estava acontecendo, Jonas então pede para aqueles homens o lançar no mar, porque ele sabia que tudo aquilo estava acontecendo por causa dele. E aqueles homens então lançam Jonas no mar. E a Bíblia vai começar a dizer que Jonas vai passar por um processo que iria mudar a história desse homem. Quando Deus fez o chamado para Jonas, quando Deus apareceu a Jonas dizendo: Jonas, levanta-te e vai até a cidade de Nínive. Jonas não imaginava que Deus sim tinha um projeto e um propósito para aqueles pessoal de Nínive, mas Deus também tinha algo para trabalhar no coração dele. Jonas nem imaginava que por trás daquele convite missionário, no meio do caminho, Deus tinha algo sobrenatural para fazer na vida desse homem. Jonas não sabia que por trás de um convite missionário, antes dele chegar na sua missão, Deus primeiro tinha um projeto para trabalhar dentro da vida desse homem, dentro do coração desse homem. No verso de número 17, a Bíblia vai nos deixar bem claro que o Senhor preparou um grande peixe para que tragasse, para que engolisse Jonas. Nós temos aqui a alusão de peixe, e toda vez que nós vemos Jonas, nós já lembramos de uma baleia. É meio que senso comum nosso. A Bíblia não vai especificar se é uma baleia. A Bíblia vai dizer que é um grande peixe.
existe um dado histórico, nós temos a Bíblia como um dado histórico, mas um dado histórico fora das Sagradas Escrituras, de homens na América do Norte e também na América do Sul, marinheiros e pescadores, que foram engolidos por grandes peixes, chamados cachalotes. E após 4 dias, alguns casos 2 dias, alucinados, pálidos, mas saíram com vida. A Bíblia não nos registra especificamente qual é esse peixe, mas a Bíblia diz que um grande peixe então engoliu Jonas. O verso de número 17 deixa bem claro que foi o Senhor quem preparou aquela situação. A Bíblia vai deixar bem claro que foi o Senhor quem preparou aquele peixe para que tragasse e engolisse a vida daquele homem. A Bíblia deixa bem claro que Jonas não foi engolido por acaso. A Bíblia deixa bem claro que Jonas não foi dar um mergulho e o peixe estava se espreguiçando e caiu na boca dele, não. Mas a Bíblia deixa bem claro que toda aquela situação e toda aquela circunstância aconteceu porque foi permissão de Deus. Tudo aquilo que estava acontecendo com Jonas, aquilo que o engoliu, foi o próprio Deus quem permitiu, foi o próprio Deus quem mandou, foi o próprio Deus quem ordenou. Então tem áreas na minha vida e na sua vida que nós dizemos assim, Deus, a situação parece que está me engolindo, aonde eu errei. E nós passamos por situações que nós dizemos assim, Deus, cadê o Senhor na minha vida? Por que tal coisa está acontecendo comigo? Eu tenho algo para dizer ao meu coração e ao seu coração nessa noite. Nada que acontece na nossa vida é por acaso. Nada que acontece na vida de uma pessoa que teme a Deus, que anda com Deus, que ama a Deus, é por acaso ou por circunstância da vida. Mas tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. E se é permissão de Deus, nós podemos nos alegrar, porque é o mesmo Deus que permite certas circunstâncias nos engolirem e acabarem conosco, é o mesmo Deus que permite o escape, é o mesmo Deus que permite a vitória, é o mesmo Deus que permite a saída e o livramento. Nada na vida, nada acontece na vida de uma pessoa que anda com Deus. Nada é por coincidência, tudo é por cristeocidência. Porque a nossa vida, nós entregamos para Ele. E o maligno não pode nos tocar. As circunstâncias, ela não pode nos tocar. A coincidência não pode nos tocar. Tudo o que acontece na minha vida e na sua vida é permissão de Deus. Aí você vai dizer, mas Mateus, mas até as coisas ruins, até as coisas que aparentemente está acabando comigo, sim. Mas o Senhor tem propósito, mas o Senhor tem a forma dele de trabalhar, mas o Senhor tem a forma dele de fazer e tem a forma dele de cuidar de nós. Jonas não quis ir para Nínive, o medo tomou conta dele, o Senhor precisa trabalhar agora com esse homem. Agora esse homem vai passar por um processo. Agora esse profeta vai passar por processos na vida dele. Porque antes desse homem pregar, agora Deus quer ter um particular com ele. O Senhor quer moldar o coração dele. Jonas desobedeceu, isso é um fato. Mas nós não podemos dizer que Jonas só foi engolido porque desobedeceu. Nós não podemos dizer isso. Êxodo capítulo 4, versículo de número 13. Vai dizer que Moisés teve uma grande resistência também em falar com o faraó. Jeremias, no capítulo de número 1, no verso de número 5, vai dizer que Jeremias teve uma grande resistência também em pregar. Pergunto, foram engolidos? Não. E eu aprendo que tem processos que existem na nossa vida que é singular. Tem processos que o Jonas vai passar, que o Moisés e o Jeremias não vai passar. Existem circunstâncias que vai acontecer com Joaquim que não vai acontecer com o José. Porque a primeira ilusão que nós temos foi engolido porque não quis pregar.
Então Moisés deveria ser engolido, Jeremias deveria ser engolido e tantos outros. Mas Deus tem especificamente formas de trabalhar com cada um. Deus tem caminhos para cada um. Deus permite que cada um passe por algumas situações e algumas circunstâncias. Deus permite processos, e os processos de Deus são individuais para cada um. E aí nós nos perguntamos assim, mas por que eu passo isso e fulano não passa? Por que fulano passou aquilo? Por que eu tive que passar isso? Por que parece que a minha luta foi tão difícil? Por que será que o meu caminho foi tão difícil? Por que será que a minha chegada até aqui foi tão difícil? É porque Deus tem a maneira de trabalhar com cada um, porque Deus sabe a necessidade de cada um. Deus tem as suas maneiras de trabalhar. Porque o que Deus tem comigo, Deus tem comigo, e o que Deus tem com você, Deus tem com você. E é por isso que nós temos que parar de olhar os outros, parar de caminhar segundo o conselho dos outros. Não, porque na minha vida foi assim, não, porque eu fiz isso, não, porque eu fiz aquilo. Deus tem a forma de trabalhar com cada um. Deus tem os processos com cada um. Deus trabalha em favor de cada um. E existem caminhos que para um é mais doloroso. E existem caminhos que para um são difíceis, são árduos. E aí nós nos perguntamos, mas Senhor, por que isso sobre a minha vida? Porque parece que só eu passo por isso? Porque parece que ninguém me entende? Porque parece que todos olham para mim e jogam tudo isso na minha costa? Fique tranquilo que é a mão de Deus trabalhando ao seu favor. Fique tranquilo que não tem nada que aconteça debaixo desse sol se não for permissão de Deus. Eu quero dizer para você que você é nação santa, vocês são povo adquirido, nós somos sacerdócios real, nós temos um Pai e um Deus que cuida de nós, e nada acontece na nossa vida se não for permissão de Deus. Absolutamente nada vai acontecer se não for a permissão de Deus. Deus está tratando com um homem que se sentiu inseguro, que sentiu medo, e o fez parar e o fez fugir da situação e da circunstância em que ele estava vivendo. Então a Bíblia vai dizer que esse grande peixe vai até o coração do oceano, o mais profundo mar. Esse homem que estava com medo de ir até uma cidade, agora está a quilômetros de distância do solo. Esse homem que estava inseguro para ir até uma cidade, agora está no ventre de um animal no mais profundo oceano, aonde ninguém pode o ver, aonde ninguém pode o ajudar, aonde ninguém pode o socorrer. O Senhor olhou para Jonas e disse: Jonas, você não quer ir porque você está inseguro. Você não quer ir porque está preocupado achando que não vai voltar com vida. Você está resistindo a isso. A sua confiança não é tamanha na minha vida, em mim, que se você for lá, você não é capaz de entender que eu sou o seu escudo naquela cidade? Não. Amém. Agora Deus leva esse homem a um lugar onde ele mesmo vai dizer assim: as águas me cercaram. Existem pregações em que o Senhor coloca no nosso coração, segundo a sua misericórdia, nós pregamos: você não vai naufragar, Pedro. Mas essa mensagem aqui é especificamente para aquelas pessoas que estão no fundo do oceano, diz assim: as águas, já me cercaram. As águas já estão sobre mim, de tal modo que não tem mais o que eu fazer, de tal modo que não tem mais para onde eu ir. No coração, no fundo do oceano, afastado de todos os olhos humanos,
mas não afastado do Criador de todas as coisas, mas não distante daquele que criou os céus, a terra e os mares. E então Jonas, no fundo do oceano, no fundo do abismo, ele clamou. E o texto vai dizer que na intensidade da sua angústia, ele gritou. E na intensidade da sua dor, ele clamou ao Senhor, pedindo socorro. Eu estou falando para pessoas aqui que em áreas da sua vida você se sente no fundo do oceano. As águas já cercaram. E a palavra ao seu coração essa noite é: na intensidade da sua angústia, clame ao Senhor. Na intensidade da sua dor, deve ser a mesma intensidade da adoração. Na mesma intensidade do sofrimento, deve ser a intensidade das lágrimas. E Jonas vai dizer: na minha angústia eu gritei. Na minha dor eu chorei, pedindo o socorro. Salmos, capítulo de número 46, verso 1, vai dizer que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E Ele é socorro bem presente na hora da angústia. E eu vendo tudo isso, eu entrei em uma conclusão. Que a adoração ativa o socorro de Deus. Que o clamor ativa o socorro de Deus para as nossas vidas. Que uma lágrima ativa o coração de Deus ao nosso favor. Que um gemido, embora ele seja inexprimível, ele ativa o socorro imediato das mãos de Deus. E eu quero dizer para você que se sente no fundo do oceano, e você diz: eu estou no fundo do poço, eu quero te convidar a clamar nessa noite, porque o socorro de Deus virá ao teu favor, porque o socorro de Deus e as mãos de Deus virá até você. Porque Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Socorro bem presente na hora da angústia. Afastado estou, no mais profundo mar. As águas já estão sobre mim. Mas o Espírito Santo quer nos convidar essa noite, na intensidade da angústia, na mesma intensidade da dor, na mesma intensidade do sofrimento, nós levantarmos um clamor ao Senhor. E aí Jonas, lá no fundo do oceano, ele se lembra que existe um Criador. Ele se lembra que agora ele está afastado de tudo e de todos, mas não daquele que se eu subir no mais alto monte, lá Ele estará comigo. E se eu descer no mais profundo vale, lá também as mãos de Deus estará comigo. E Jonas se sentia sozinho no mais profundo mar. E existem pessoas que se sentem exatamente assim em áreas da vida aqui essa noite. Mas nesse mais profundo mar em que você se encontra, as mãos de Deus estão lá também ao seu favor. Há um Pai que está lá cuidando de você. Há um Deus a te cercar. E não importa se é no mais profundo abismo ou se é na mais alta montanha, Ele sempre estará conosco. Ele sempre cuidará de nós. E Ele nunca há de nos desamparar. Porque Ele é o nosso Deus de Israel, aquele que nos guarda de dia e de noite, aquele que está conosco quando nós estamos lá no auge, mas também aquele que está conosco quando nós estamos nos piores dias, quando nós estamos lá embaixo. A mão dEle também está conosco, porque Ele é Pai, porque Ele é Deus, e independente da circunstância, Ele não nos abandona.
E na tempestade ou na paz, Ele sempre está com você. E nos dias de lágrimas e nos dias do sorriso, a mão dele continua a te guardar. Porque Deus não depende de circunstâncias para estar com você. A circunstância pode estar boa ou pode estar adversa, mas a mão dele sempre estará lá a te proteger, a te guardar, a te suprir, a te sustentar. No mais profundo oceano, a mão dele estará lá. E ainda que as águas nos cerquem, e ainda que as águas nos cubram, mas nada pode nos tirar dos olhos e das mãos de Deus. Nem as águas, nem a tempestade, nem as ondas, nem o oceano inteiro pode nos tirar dos olhos daquele que nos criou. Preparou o Senhor um grande peixe. Então Jonas clama. Então Jonas ora. Então Jonas busca. E aí agora, o Senhor não tem apenas um missionário. Agora o Senhor tem um adorador. Agora Ele não tem apenas um evangelista, mas Ele tem mais do que um evangelista. Ele tem um adorador. Ele ganha a partir de agora um homem que agora sim tem uma confiança nele. Agora ele ganha um homem que está lá embaixo, mas assim, Senhor, eu sei que Tu podes me socorrer. Senhor, eu sei que Tu pode me tirar daqui. Aquele homem que não tinha a plena confiança, porque sentia com medo, talvez, será que eu vou voltar vivo, meu Deus do céu? Aquele homem que era inseguro, mas eu vou lá naquele lugar, vão me matar, vão arrancar minha língua, vão arrancar minha pele. Aquele homem que tinha aquela insegurança, agora está dizendo no fundo do mar, Deus, eu sei que Tu podes me socorrer. Deus, eu sei que Tu podes me tirar daqui. Deus, eu sei que Tu é poderoso para eu voltar a ver o Teu santo templo. Eu sei que o Senhor é poderoso para me tirar dessa situação. Percebe como muda-se o Jonas? E aí nós entendemos o porquê Deus permite algumas coisas acontecerem na nossa vida. Antes de Deus mudar o coração daquele povo de Nínive, Deus queria mudar o coração do profeta. Deus queria mudar o coração desse homem. Deus queria moldar coisas no coração desse homem. E a Bíblia vai dizer então que, após o clamor, após a adoração, porque um coração quebrantado e contrito não desprezará a Deus. Depois então que Jonas se humilha naquela situação, depois que Jonas deposita toda a sua confiança em Deus, depois que Jonas coloca tudo nas mãos de Deus, dizendo, Deus, é só o Senhor para me tirar daqui. Depois que Jonas passa a confiar totalmente no Senhor. Depois que Jonas tem uma experiência tal que só o Senhor pode fazer. O Senhor então muda a ordem. Porque a ordem foi para tragar. A ordem foi para engolir. E existem pessoas que se sentem assim, engolido pelas circunstâncias da vida. Engolido pelos problemas, tragado pelas coisas ruins e negativas da vida. Mas após Jonas depositar 100% a sua confiança em Deus, e levantar um clamor a Deus, a ordem muda. A ordem que era para tragar, agora a ordem é, coloca ele de volta na terra, e pode cuspir, porque o Jonas que vai sair daí, vai ser um Jonas completamente diferente, vai ser um Jonas transformado, vai ser um Jonas mudado, vai ser um Jonas que agora tem confiança em mim. A mesma circunstância que o levou para o abismo, agora é a mesma circunstância que vai o levar para cima. Porque basta uma palavra, e eu sei que o meu servo sarará. Porque basta apenas uma palavra. E eu sei que o Senhor pode mudar toda e qualquer situação. Porque basta uma ordem. E aquele que está a quilômetros de profundidade,
pode voltar à terra firme. Porque todas as coisas estão no controle daquele que tudo pode. E o mesmo Deus que nos permite ir até o fundo do abismo, é o mesmo que num estalar de dedos pode nos levar para cima, e pode nos fortalecer, e pode trazer todas as coisas à normalidade. Tudo aquilo que está anormal a um estalar de dedos pode voltar ao normal. Porque é a mesma ordem ao peixe dizendo, afunde, vai lá embaixo. É a mesma ordem que diz assim, chega, 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 chega. Agora é hora de subir para cima. Abaixora, alabassurianda, alabás. Xarabassurianda, comanaia sóbria. Porque a mesma voz que nos permite passar por caminhos difíceis, é a mesma voz que vai também nos dar a vitória, é a mesma voz que vai garantir para nós o galardão, é a mesma voz que vai dar para nós a recompensa, é a mesma voz que vai dar para nós o escape. É a mesma voz. O mesmo que permite é o mesmo que liberta. O mesmo que permite lágrimas escorrerem dos nossos olhos, é o mesmo que vai nos garantir o riso lá na frente. O mesmo que permite circunstâncias difíceis, é o mesmo que depois nos permite dançar e pular como Miriam, e dizer só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo. Eu quero te dizer, meu irmão, fique tranquilo, descanse seu coração, porque a ordem para você subir já está chegando em nome de Jesus. A ordem para as coisas voltar à normalidade, Ele é o mesmo que permitiu, é o mesmo que vai fazer as coisas voltarem ao normal. Bachora alabás, surianda alabás. O capítulo de número 3 me chama muito a atenção no verso 1. Aonde diz, veio a palavra do Senhor pela segunda vez. E eu achei isso tão lindo. Porque Deus, Ele sempre vai nos dar uma segunda chance. Porque Deus sempre vai nos dar uma nova oportunidade. Porque Deus sempre vai nos dar uma segunda oportunidade de fazer, de ser. Deus poderia muito bem chamar outra pessoa para concluir o projeto, para concluir a missão. Mas Deus chega em Jonas e diz, Jonas, pela segunda vez, eu te dou, Jonas, uma nova oportunidade. E eu quero que você saia daqui e se lembre todos os dias que sempre vai haver uma segunda oportunidade para você. E não importa se houve desobediência, não importa se aconteceu circunstâncias adversas, mas a mão dele sempre vai te dar um novo recomeço. Mas ele sempre vai abrir portas para você começar de novo. Ele sempre vai ter uma segunda opção para você. Se você fechou algum caminho um dia da sua vida, Ele vai lá e abre outro caminho para você passar. Se você fechou alguns obstáculos da sua vida, Ele abre outro e outro e outro, mas uma coisa eu sei, você vai ir, você vai caminhar, e o chamado que Ele tem na sua vida não pode ser apagado. Porque quem fez o chamado foi Ele. Sempre vai haver uma segunda. E eu acho mais lindo o que Ageu vai dizer, do que se trata de segundo. Porque a glória da segunda casa sempre vai ser maior do que a da primeira, tem mais essa. Porque o novo caminho que Ele abre é sempre maior e melhor. Jonas, pela segunda vez, levanta-te e vai até a cidade de Nínive. E a Bíblia vai dizer então que esse homem imediatamente se levanta e vai. Agora a pergunta fica, por quê?
Porque ele está com medo de andar e na esquina ser engolido por outro peixe? Não. Porque agora esse homem passou por um processo. Porque agora esse homem, ele não enfrentou uma cidade que tem algumas pessoas violentas. Agora esse homem passou 3 dias no coração do oceano. Esse homem passou 3 dias e 3 noites no mais profundo mar. E ele viu as mãos poderosas de Deus ao favor dele. E agora esse homem se levanta e vai, porque agora é um homem convicto de que praga nenhuma me sucederá e nem nada chegará à minha tenda. Agora esse homem está convicto. Agora esse homem está convicto em Deus. Porque agora esse homem tem experiências mais profundas com Deus. E agora esse homem se levanta e vai, porque ele tem uma convicção real, de que se Deus foi com ele dentro de um ventre de um peixe, que se Deus foi com ele lá no fundo do oceano, Deus vai ser com ele aonde ele colocar a planta dos pés dele. Agora esse homem está convicto de que se Deus foi com ele no mais profundo mar, agora ele pode pregar em Nínive, ele pode pregar no inferno inteiro, que ninguém vai tocar nele. Agora esse homem tem a plena convicção e a plena ciência de que o Deus que ele serve é poderoso, de que o Deus que ele serve sempre vai estar o guardando, o protegendo, ainda que 1000 pode cair do lado dele, 10.000 à esquerda dele. Agora ele tem a convicção real de que ele não será atingido. O processo trouxe para esse homem uma confiança que lá no início ele não tinha. A adversidade e um dos processos mais dramáticos e mais difíceis que esse homem enfrentou trouxe para esse homem uma convicção tão real em Deus, de que quando se tocou no assunto de Nínive de novo, ele não pensou 2 vezes. Ele se levantou e foi. Porque ele tinha na mente dele a convicção tão forte em Deus, de que o mesmo Deus que foi com ele lá atrás, também será o mesmo Deus com ele também. Eu quero que você receba essa palavra em nome de Jesus. Que o mesmo Deus que foi com você lá atrás, será o mesmo Deus com você também daqui para frente. E não importa onde Deus te leve, e não importa a circunstância que você vai passar agora em diante, você se lembre do que Deus fez por você, e então você vai ter uma coragem, uma convicção e vai dizer: se Deus foi na minha vida ontem, Ele também vai ser na minha vida hoje também, porque o mesmo Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje, e será sempre o mesmo Deus eternamente. Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo. Eu quero dizer para você que está com o coração apertado e diz assim: Deus, como vai ser o meu amanhã? Eu quero te dizer uma coisa: Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo. Ele ainda é o mesmo, Ele ainda é o mesmo que te deu experiência um dia, Ele ainda é o mesmo que se revelou para você no quarto, Ele ainda é o mesmo que te deu experiências sobrenaturais que só você vivenciou, Ele ainda é o mesmo, Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo. E porque Ele ainda é o mesmo, nós temos que nos alegrar. Porque a palavra dEle não volta para si vazia. E Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria a Ele, não cumpriria. Ele é Deus, e por isso nós podemos nos alegrar, porque independente das coisas que estão ao nosso redor, nós sabemos que nós temos um Deus que no final sempre nos garante a vitória, sempre nos garante o socorro, sempre nos garante a providência, sempre nos garante uma porta aberta, sempre nos garante novos caminhos, sempre vai garantir que o nosso chamado, que a nossa vida, que o nosso coração esteja sempre fortalecido nele. Ele não mudou, Ele ainda é o mesmo.